Derrotados FC. Se esse governo brasileiro fosse um time numa partida de futebol, o retrato atual desse jogo seria mais ou menos assim. A grandeza do estádio Berço Esplêndido é proporcional ao tamanho de seu caos. A iluminação se desespera para dar conta de um gramado maltratado pela falta de amor à terra dourada. Os terríveis ventos de 2019 agitam as bandeiras. Na haste mais alta, flamula em verde e amarelo a baderna do time da casa. O telão conta 9 minutos de jogo e o time anfitrião, o governo, já está perdendo por 2-0. Isso se explica pelas mais variadas razões. Vemos os jogadores batendo boca entre si em plena partida, outros não conseguem se adaptar às suas posições. Pudera! A maioria nunca havia jogado uma partida oficial antes. O zagueiro está confuso com as regras do jogo. O segundo volante já fora substituído e o lateral direito expulso. O time adversário, meio apático, toca a bola de lado. Está visivelmente desentrosado. Jogadores arriscam poucas tramas entre si. As linhas não estão compactadas, o que aumenta os erros de passe. Não há aquele jogador que puxe para si a responsabilidade do jogo. Na intermediária acaba sua praia. Não obstante tudo isso, esse time, em 9 minutos, goza de 2 tentos a seu favor. Inacreditáveis 2 gols contra. Mesmo sem um jogador mais agudo e muito menos um treinador, o time visitante está vencendo os donos da casa e seu técnico, ou o que parece ser. O treinador parece perdido na beira do gramado. Pudera! Em sua longa carreira como jogador, nunca passou da reserva. Foi inexpressivo nas pouquíssimas vezes em que entrou em campo. De repente, foi alçado ao comando do maior time nacional. E lá está ele na beira do campo. Ora gritando ao time palavras de ordem sem ordem, ora vociferando contra a imprensa esportiva sua falta de desporto. Ele acusa os locutores de inventar uma narração pessimista para aquele jogo. Segundo o professor, no tocante a esta questão, o time montado muda isso tudo que tá aí, tá ok? Tá tudo sob controle. Ele diz que o maior problema de seu time é o técnico anterior e seu time. Além de tudo isso, em plena partida, o treinador tem grande dificuldade em aquietar seus 3 filhos danados. Pudera! O técnico não é técnico. Eles transformam a área técnica num clichê de testosterona, uma bagunça bem lucrativa. Olha aquele que não para de jogar Twitter no celular do pai. Definitivamente o treinador parece ter dificuldades com a paternidade. Se ele não consegue administrar seu lar, como poderia administrar um time tão grande como este? Ele ainda tem que escutar a orientação da gestão econômica do marketing. Ouviram do Poço Ipiranga as ordens clássicas. Cortar contratações, se livrar do passivo e cobrar mais do sócio-torcedor. E ele ainda tem que ter ouvidos ao auxiliar técnico e essa eminência parda também não ajuda. O conselheiro diz que esse não é o placar da partida. Diz que o maior problema é a existência de uma conspiração que quer mudar a cor da camisa do time. Ele pragueja contra o juiz, acusando de estar vendido ao adversário. Ressalvas são deveras necessárias a esse respeito. Tem sim juiz ladrão nesse jogo. Mas os fatos, digamos, o placar mostra 0-2. E assistimos a um time batendo tanta cabeça que perguntamos às nossas: é mesmo futebol que eles pretendem jogar? E o cronômetro não para. E não se vê qualquer proposta de jogo relevante no horizonte. A bola está furada e ninguém percebe. A simulação de falta
sua promessa de jogo mais ensaiada parece ficar cada vez mais impraticável. Pelas brisas dos satélites, o mundo acompanha perplexo o país do futebol. E as instâncias que orbitam a partida? Bem, é preciso dizer que não há paz com a concessionária do estádio. A Confederação de Futebol faz manobra para intervir nas decisões do árbitro, mas o STJD aparece querendo censurar a imprensa marrom e a porra toda. O caos institucional numa casca de nós. Nas arquibancadas, o pandemônio é parecido com o que se vê em campo. A torcida da casa é formada pelo núcleo duro dos torcedores que apoiaram a formação desse time. Mas perdeu o número. Pudera! Torcedor modinha só assiste jogo quando o time tá ganhando. E a torcida adversária canta: verás que um filho teu não foge à luta. Um grupo já abandonou o estádio depois do primeiro gol contra. Outros depois do segundo. A maioria está calada e atônita, testemunhando a cada minuto a carência de seu time. Outros poucos estão revoltados com a confusão e mudam de torcida. A pequena e leal torcida organizada, no entanto, segue narcotizada, enxergando com olhos de minhoca. No jogo que esses fanáticos assistem, seu time não está nada mal e ainda tem muito jogo pela frente. Se vê muita gente rezando, afinal, o Criador do Universo se preocupa e certamente fará magia para acabar com os erros de finalização daqueles que o amam. A organizada dos pastores recebeu um agrado sagrado para apoiar o time nacional. Eles aguardam como pacientes aranhas a sua vez de um dia também comandar essa congregação brasileira de futebol. Mas, olhando bem, o canto dessa torcida parece improvisado, sem liga. Parecem estar debilitados pela ressaca da grande farra-faca-festa do ano anterior, na ocasião da montagem desse time e de seus objetivos. Futebol antigo que era bom, sem mimimi, sem tanta tática científica, com treinadores autoritários, com pranchetas e vestiários mal cheirosos. Coisa de macho. Lhes é inexplicável um placar desse. Logo, não explicar é o que resta. Lhes resta gritar forte para não escutar o esquisito canto dos torcedores visitantes. Por fim, esses. Os torcedores adversários parecem mais entrosados que o time que torcem. Enfim, há algo firme nesse retrato. Esse povo heróico em brado retumbante está unido e a torcida cresce. Ao invés de favorecimento de gols contra, esperam ver um gol marcado pelo mérito real de uma articulação tática de seu time. Pudera! Isso é uma obrigação diante de um adversário tão fraco quanto esse. No entanto, bem mais que isso, no fundo não estão felizes com a vitória parcial. Ela era óbvia. A obviedade é justamente o sintoma de que a maioria dos torcedores de futebol já não sabe mais diferenciar uma vitória parcial de uma vitória sustentável, a saber, a vitória mesma. No fundo, os torcedores do contra estão profundamente desiludidos com o panfletarismo que tomou o futebol odierno. A desesperança é a cor que pinta a terra arrasada que se tornou o futebol brasileiro. Com as mentiras em suas promessas traidoras, os valores, os propósitos e meios. E segue o jogo. Para duas torcidas já derrotadas.